Muito bem-vindo ao Café Revolucione, e hoje a gente vai falar desse tema que é tão poderoso de como destravar o nosso destino. Tenho certeza que você já se sentiu em alguns momentos, travado, de não estar avançando, não estar indo em direção àquilo que Deus já gerou no seu coração. E a grande pergunta é como avançar em direção ao meu propósito, como avançar em direção ao meu destino. É justamente sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Você já teve aquela sensação de que tem algo maior para você? Algo maior te esperando? Porém você não consegue avançar, seja na vida espiritual, ministerial, emocional. E hoje nós vamos falar aqui o que fazer para viver plenamente o propósito que Deus já gerou para o meu e para o seu coração. Antes de continuar, quero deixar só um recado, que eu sou o Lucas Miranda e toda segunda e quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal para abençoar a sua vida espiritual. E eu também trago algumas dicas financeiras para que você possa prosperar financeiramente também. Então já quero te pedir, deixa o seu joinha aqui em confiança para que o YouTube possa multiplicar esse conteúdo para mais pessoas também. Eu vou te passar aqui 3 passos práticos para você destravar o seu destino hoje mesmo. E o primeiro passo é a obediência a Deus. Vamos fazer uma leitura aqui em Deuteronômio 28, do 1 a 2. Ele traz alguns passos de como que a gente pode destravar o nosso destino em direção ao nosso propósito. E Deus promete várias bênçãos se ouvires atentamente a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti. Ou seja, por mais que seja difícil, o primeiro ponto para você destravar o seu destino é conhecendo os mandamentos de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Ou seja, você entender qual que é a direção dele para os desafios que você está vivendo. Se você está vivendo um desafio emocional, Deus vai ter um direcionamento para você emocionalmente falando. Se você está vivendo um desafio profissional, ele vai ter uma direção para você. Não, Lucas, meu desafio aqui é espiritual. Ele vai ter uma direção para você também. Tudo que você precisa fazer é obedecer os mandamentos que Deus já nos entregou para você conseguir destravar o seu destino. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tenha atitudes de fé. Em Hebreus a gente vai ver que é impossível agradar a Deus sem fé. Em algumas situações vai pedir com que a gente dê o passo, sem mesmo ver todo o caminho. O nosso coração, ele quer olhar aquela escada e falar, já sei a escada inteira, sei o caminho todo aqui, vai chegar no segundo andar. Só que com Deus, às vezes você vai precisar dar o primeiro passo que ele já te mostrou, para depois ele mostrar o segundo. Fazer igual a Abraão, sai dessa terra que eu te mandei e vai para outro lugar. Para onde, Deus? Calma, vou te mandar. Só sai. Dá o primeiro passo. Faça como Pedro, dá o primeiro passo. Mas Lucas, e se eu der o passo, der tudo errado e eu afundar? Aí você precisa do primeiro passo. Lembra da Bíblia, história de Pedro, que ele deu o primeiro passo sobre as águas em fé em Deus, mas ele começou a afundar. Só que quando ele começou a afundar, Jesus veio, pegou ele pelas mãos e se levantou. Jesus vai pegar você pelas mãos e vai te levantar também, se porventura nesse caminho você começar a falhar. Tenha fé, foque no processo, foque naquilo que a Bíblia já te direcionou e confie em Deus. Terceiro e último passo, renovar a mente. Em Romanos 12 fala, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, transformai-vos com a renovação da nossa mente, ou seja, é uma questão de mentalidade que você precisa mudar. É uma questão de crença, porque aquilo que você acredita pode se tornar sua prisão. Seus medos, suas inseguranças, tudo isso vai fazer com que você fique preso e não haja. Então você precisa renovar a sua mente com novas referências, com novas possibilidades, de repente se conectando com pessoas que já alcançaram aquilo que você tanto deseja, para você entender como que essas pessoas pensam e consequentemente você vai conseguir renovar a sua mente, porque você vai ter uma nova referência para perseguir e vai conseguir atingir e destravar o seu destino. Na Bíblia, a gente vê vários exemplos de pessoas que destravaram seu destino porque elas permaneceram fiéis, com fé e obedientes a Deus e não se conformaram com aquele cenário. José é uma história maravilhosa que mostra isso, como que a obediência ao longo do tempo
trouxe um resultado extraordinário a ponto de fazer com que José se tornasse o governador do Egito. Se a gente lê em Gênesis 50:20, fala assim, ó: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, as pessoas fizeram até mal para ele, só que tudo aquilo ali conseguiu depois ver que era um plano de Deus, era um agir de Deus para no futuro José ser usado para preservar a vida de toda uma nação, de todo mundo. Talvez você esteja passando por uma dificuldade agora, uma confusão agora, que você não consegue entender. Mas eu quero te dizer, fique firme. No final, tudo vai acabar bem. No final, você vai entender o propósito de tudo. No final, você vai conseguir olhar para trás e ver a história linda que Deus fez na sua vida e na vida da sua família. Em Provérbios 16:3 fala assim: confie no Senhor os seus planos e projetos e eles serão bem estabelecidos, serão bem sucedidos. Então consagre ao Senhor. Qual é o seu próximo projeto? Qual é só o seu próximo sonho? Qual que é aquilo que você precisa? Consagre ao Senhor os seus planos. O que você precisa para a sua família? Consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem estabelecidos. Lembre-se que Deus já tem um destino para você e tudo que você precisa fazer é destravar esse destino. E para você destravar, você precisa obedecer Ele, renovar sua mente e consagrar os seus projetos a Ele. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e eu quero te encorajar. Compartilhe esse vídeo agora com mais 7 pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento e uma palavra de esperança. Deus te abençoe.